Lucas, capítulo 23, versículo 33, 44 ao 47 também. Versículo 33 está escrito: E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. Amém, meus irmãos? Queremos falar nesta noite acerca de tão importante marco da história da humanidade e também um momento que antecedeu este momento que foi um divisor de águas. A crucificação de Cristo trouxe consigo os benefícios para nós, os santos, os crentes e todos aqueles que recorrem ao Senhor. Fizemos leitura aqui também do capítulo 22, que relata acerca de uma Páscoa em que Jesus desejou participar, comungar, de um momento como aquele com os seus discípulos. Como fizemos leitura, o próprio Cristo, o próprio Jesus, desejou ter com os discípulos para participar desta Páscoa, para participar da última Páscoa antes da crucificação do Messias. O versículo 15, Jesus diz: quão intensamente eu desejei comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra. Mas o que é a Páscoa? A tradição pascual, a ideia central da Páscoa é a libertação do povo de Deus do jugo da escravidão egípcia. A primeira Páscoa foi tão marcante que ela ficou perpetuada ao decorrer da história. A primeira Páscoa teve uma importância tão grande que ela foi passada de geração em geração. A primeira Páscoa foi ordenada por Deus. Deus, antes de libertar os hebreus do cativeiro egípcio, ele dá uma ordem a Moisés, que cada família pegasse um cordeiro, e que na noite determinada eles viessem a imolá-lo, pegar o sangue deste cordeiro e aspergir sobre os umbrais das portas das vossas casas, e que eles viessem a comer, se não desse conta, chamasse o vizinho, mas não poderia sobrar nada daquele sacrifício. A palavra Páscoa do hebraico é persha, que significa passar por cima. Ela tem um significado de um sacrifício. Os israelitas, após a grande libertação do cativeiro egípcio, eles
levam esta importante cerimônia e sempre tinham o costume de matar e comer o cordeiro no 14º dia do mês de Nisan. A Páscoa, ela aponta para Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, ele diz o seguinte: a nossa Páscoa, ele dizendo de Cristo, foi sacrificada por nós. Mas qual é o real objetivo da Páscoa ao longo das gerações? O objetivo da celebração da Páscoa é não se esquecer do grande milagre que Deus havia realizado, a grande libertação que Deus havia feito em favor do seu povo. O cordeiro pascual que foi sacrificado ali era um tipo de Cristo, apontava para a pessoa de Cristo e a sua morte vicária. Muitos não entendem o real significado do que é a Páscoa. Foi necessário uma crise, uma pandemia, a qual o mundo enfrenta, para que muitos neste tempo viessem a lembrar-se e entender o real significado da Páscoa. A Páscoa representa a libertação de cativeiro. Eu não sei que cativeiro é que a sua vida está enfrentando, mas o Messias aponta para uma libertação total e imediata das trevas e do pecado. Muitas gerações celebraram esta data, celebraram este período, mas sem entender o real significado do que é a Páscoa. Quantos têm celebrado, até mesmo dentro dos templos, têm lido sobre a Páscoa, mas não se lembram o real sentido do que é este acontecimento. Mas e a Páscoa no tempo de Jesus? Como era naqueles dias? Quando nós observamos a palavra de Deus, capítulo 22, que nós fizemos leitura, o versículo 1, diz que se aproximava a festa dos pães ázimos, que assim é chamada a Páscoa. A Bíblia vai dizer que nesta ocasião, os principais sacerdotes, as principais autoridades religiosas, buscavam prender a Jesus, buscavam uma maneira de como matar a Jesus. A Páscoa era um grande evento, e era muito celebrada em Jerusalém naqueles tempos. Os judeus almejavam, todos os judeus naquele tempo, eles almejavam participar desta Páscoa, almejavam participar desta celebração, ao menos uma vez na vida. Os escribas, os principais homens do Sinédrio, os religiosos, que estavam buscando tirar a vida do mestre, eles se preocuparam com a tamanha multidão que havia naquele lugar. De certo que o grande historiador Flávio Joséfo, ele escrevendo acerca das grandes multidões que se encontravam nos principais centros de adoração, eram de lá que surgiam as insurreições, as rebeliões. Os homens temendo acontecer uma tragédia, buscando temer uma retaliação por parte do povo, porque observe que todo aquele que busca a agradar o povo, ele está indo na direção contrária do que Deus ordena ele falar. Quem procura agradar a multidão, ele está fadado a receber um decreto da parte de Deus, que é contrário. Há um ditado popular que diz que
A voz do povo é a voz de Deus, mas não. A voz de Deus, ela ecoa através da palavra. A voz de Deus, ela fala ao meu e ao teu coração através do Espírito, às nossas almas. Muitos estão dando ouvido à voz do homem, à voz da multidão, à voz das grandes mídias. Mas nesta noite, Deus nos chama para dar ouvido à voz do seu Espírito, que às nossas almas e ao nosso coração. Estes homens estavam buscando uma maneira de prender a Jesus, de encarcerar a Cristo, de parar a jornada do Mestre. Os chefes dos sacerdotes e escribas, eles pensavam continuamente a maneira em que eles poderiam pegar a Jesus. Estes homens não suportavam a fama do Mestre. Estes homens não suportavam a ideia de ter multidões seguindo a Cristo, porque ele estava pregando a verdade como a multidão jamais tinha ouvido anteriormente. Jesus está pregando. Jesus ensinava no templo todos os dias, bem cedo, é o que a Bíblia vai nos mostrar. A multidão afluía até ele. A multidão queria ouvir palavra de vida. A multidão queria ter a sua vida regenerada e transformada. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós temos uma convicção que a nossa vida será regenerada pelo agir e o poder da palavra do nosso Deus. Só que ante toda esta problemática, vai insurgir a figura de Judas Iscariotes. Os sacerdotes e os escribas, as grandes autoridades religiosas, se surpreendem com o fato de Judas buscá-lo e oferecer a Jesus em troca de prata. Judas demonstra um resultado de vida daqueles que estão andando com Jesus, frequentam o templo, mas nunca se interessaram verdadeiramente em ter prazer nesta conexão com Jesus. Quando Jesus esclareceu aos discípulos que ele não veio para tomar trono de homem, cadeira de governante, Judas temeu. Judas pensou que eles poderiam morrer perseguidos e tentou salvar a sua vida. Ele ficou desapontado pelo fato do Mestre não ter vindo à terra para tomar a cadeira do Império Romano que estava subjugando a nação. Entenda uma coisa: enquanto os nossos corações andarem pelos princípios e desejos das coisas desta terra, jamais entenderemos o poder do reino de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, mas precisamos entender que somos embaixadores do Pai aqui na terra. Embaixador não precisa se preocupar com cadeira de governante nenhum. Quem é embaixador de Cristo, ele não vai andar por vista carnal, mas ele vai andar por fé, entendendo que naquele grande dia, no julgamento final, ele assentará-se com Cristo para julgar com cetro de ferro a humanidade. Mas tem gente que quer reinar em terra, mas sem viver uma vida de princípios.
Cristo tem lugares altos para as nossas vidas enquanto estamos na terra? Tem. Mas nós precisamos andar pelos princípios e pelo que a palavra de Deus vai nortear. Nesta noite eu te convido a fazer uma reflexão de como está a sua alma, de como está o seu coração, de quem é que está dando voz de comando aí dentro. É Deus ou é o desejo da terra? É Deus ou o desejo dos homens? Mas precisamos ter uma atitude de verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade. Nós não podemos viver como Judas Iscariotes, andar com Deus, andar com Jesus, mas ter inclinações na vida que vai levar a abrir uma porta para que o inimigo entre. Nesta noite o Senhor diz para você: feche as portas que você está abrindo. Não deixe que o seu coração, que a sua alma se incline para aquilo que desagrada a Deus. Eli, recebendo a notícia que os seus filhos Ofni e Finéias morreram na guerra, a Bíblia diz que ele se inclina para trás na cadeira, ele cai da cadeira e quebra o seu pescoço e morre. Observe que todo mundo que inclina está fadado a um grande fracasso. Não deixe a presença de Jesus por nada. Não troque a presença do Pai por nada, porque é melhor estar com Ele na angústia, é melhor estar com Ele na aflição, é melhor estar com Ele em meio à prova, em meio à tempestade da vida, do que estar com o diabo trocando a Jesus por moedas de prata. João escreve na sua primeira carta dizendo o seguinte: que todo aquele que é amigo do mundo constitui-se automaticamente inimigo de Deus. De quem é que você está sendo amigo? Quem é que está dando voz de comando ao seu coração? Reflita nesta noite e tape as brechas do seu coração. E continuando, Jesus vai enviar Pedro e João para os preparativos da Páscoa. Neste mesmo capítulo 22, nós vamos observar que Jesus envia Pedro e João para confirmar o local, para que determinado homem mostrasse a eles aonde seria o lugar em que eles haveriam de comer esta Páscoa, um local tão importante da história para o acontecimento da ceia mais especial até os dias de hoje. Jesus nos mostra que ele era um homem organizado. Jesus era tão organizado que ele mandou preparar até esta ceia. E através desta Páscoa, algumas coisas vão mudar o sentido. Aonde Jesus chega, aonde Jesus passa, muitas coisas terão um novo significado. Quando Jesus abre a nossa visão, muitas coisas são descortinadas, muitos conceitos são quebrados, muitos paradigmas são transpassados. E por ocasião desta Páscoa, através de Cristo, esta data especial, esta festa dos pães ázimos, vai deixar de ser um ritual. Esta data e os seus elementos, a partir da pessoa de Cristo, vai ganhar um novo significado. O pão sem fermento, que era utilizado nesta ocasião, este pão ele era sem fermento, por quê? O fermento no período da Páscoa, ele tinha um sentido pecaminoso. Na semana da Páscoa, os judeus
acendiam a sua lamparina, preparavam a sua candeia e examinava todos os cantos da sua casa, buscando se haveria algum vestígio de fermento dentro do seu lar. Através da pessoa de Cristo, nós podemos olhar para dentro das nossas vidas e fazer como Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A candeia que é a palavra de Deus, ela faz você refletir acerca das suas ações. A palavra de Deus nos mostra aquilo que estamos errando. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos buscar a estatura de varão perfeito. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos exércitos. Quanto mais acendemos a candeia da palavra nas nossas vidas, mais o pouquinho de fermento nós vamos enxergando que está dentro das nossas vidas. Todas as vezes que Cristo fala ao meu e ao teu coração, Ele vai revelar um fermento que está escondido dentro da sua casa. Nesta noite Ele está te chamando: filho, filha, acenda a candeia, porque eu quero te limpar através da minha presença. Pão sem fermento. Quando nós observamos o versículo de número 19, ele pega o pão, ele dá graças, ele parte o pão e ele vai dizer: isto é o meu corpo que por vós é dado. Ele se entregou por amor de mim e por você. Ele é o verdadeiro pão da vida. Ele é o pão que traz a força para nós continuarmos a nossa jornada. Ele é o pão que fortalece a nossa vida. Ele é o pão verdadeiro, o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Quantos têm se alimentado daquilo que não traz força? Quantos têm se alimentado daquilo que não renova, daquilo que não tem sentido? Mas nesta noite, busque do pão sem fermento, que é Cristo, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro imaculado de Deus. Ele é o pão vivo, o pão sem fermento para as nossas almas. Mas não só o pão que ganha um novo significado, mas o vinho também vai ter um novo significado para nós. Jesus vai fazer a associação entre o vinho e o seu sangue, que seria derramado. Mas isto vai cumprir o que Jeremias escreve no capítulo 31, no versículo 31. O Senhor diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, que farei um novo pacto com Israel e com Judá. Este pacto, o escritor aos Hebreus diz que é um pacto que perpetua as nossas vidas e nos dá o direito à herança em Cristo Jesus. Jesus é o pão sem fermento, mas Ele também é o vinho da nova aliança, o sangue da nova aliança, que foi vertido na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de ti. O Senhor falou em todo tempo, no Antigo Testamento,
no livro da lei. E tudo apontava para a cruz de Cristo. O Antigo Testamento apontando para a cruz de Cristo. É como Isaías, escrevendo, disse que Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Ele é o Emanuel. Este é o Messias que padeceu na cruz do Calvário por amor de mim e por amor de ti. E passado estes acontecimentos, isto foi um momento preliminar à crucificação. Nós vamos observar na palavra de Deus que Cristo passou por momentos de agonia. O Senhor orou tão intensamente no jardim do Getsemane, que a palavra de Deus vai dizer que estando ele em agonia, ele vai pedir para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não voltou atrás, ele não retrocedeu, porque a própria palavra de Deus diz que o Pai não se agrada de covardes. A Bíblia vai dizer o quê? Que aparecendo um anjo, vindo do céu, o fortaleceu, e estando ele em agonia, orava mais intensamente. Esta oração era tão intensa, que o suor e as lágrimas se transformaram em gotas de sangue. Jesus antevendo a dor que experimentaria no Calvário, dor esta que seria, que eu e você deveríamos enfrentar, para pagar e remir os nossos pecados, porque sem derramamento de sangue, diz a lei, não haveria remissão de pecado. Mas ele se levantou da oração. Ele se levanta porque ele entendia que tinha um propósito, ele tinha uma missão e ele precisava concluir. Jesus se sente angustiado diante da morte, mas Jesus venceu através da oração. No mesmo momento em que ele estava orando, pedindo para que o Pai passasse dele o cálice, é neste mesmo momento de oração que ele vai dizer: todavia seja feita a tua vontade. Aí vai acontecer o momento da prisão de Jesus. Enquanto Jesus advertia os seus discípulos, porque Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo, Jesus vai dar uma ordem para ele: meus filhos, por que estão dormindo? Levantem-se, orem, para que não caiais em tentação. E quantos estão dormindo? E por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, versículo 14, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Quantos estão dormindo? E Jesus está mais perto do que nunca de buscar a sua igreja. Enquanto Jesus estava advertindo os discípulos a respeito da importância da oração, Judas conduzia os guardas até Jesus para prendê-lo. O interessante é que o sinal que Judas combinou com os guardas era: aquele a quem eu abraçar e dar um beijo na face, este é o homem que vocês devem prender. Reflita,
Nem todo mundo que está te abraçando, nem todo mundo que está te beijando, tem verdadeiras e boas intenções para a sua vida e para a sua história. Neste momento, os discípulos, vendo o que iria acontecer, eles vão dizer: Senhor, feriremos a espada. Aí Pedro arranca da bainha sua e corta a orelha de Malco. E Jesus mostrando para que ele estava ali para cumprir o propósito do Pai, o plano perfeito, o plano que já estava em pauta antes da fundação do mundo. Jesus vai colocar a orelha de Malco no lugar. Porque Jesus ele vai mostrar que o inimigo se trata de maneira diferente. Que nós devemos amar o nosso inimigo. Que nós devemos liberar a cura para os nossos inimigos. Libere perdão. Enquanto você reter o perdão para aqueles que te perseguem, você não vai viver em novidade de vida. Jesus nos mostra através da sua palavra que o reino de Deus, nós vencemos pelo poder do Espírito na terra, é curando e não ferindo o nosso próximo. Então os discípulos vão entender que de fato aquilo que estava acontecendo era permissão, era desígnio, era o plano de Deus. E vai acontecer tantas coisas. Pedro vai negar a Jesus 3 vezes, na mesma noite. Não foi ele que antes havia dito: Senhor, eu não vou te deixar. João capítulo 6, versículo 67. Jesus, depois de ter falado umas verdades que muitos foram embora, alguns discípulos o deixou, ficou só os 12, houve um funil. Entenda que Deus vai colocar funil nas nossas vidas para filtrar quem é que fica e quem é que sai. Aconteceu isso até no ministério de Jesus. Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida? Senhor, a gente não vai deixar a tua presença por nada. Mas o que acontece é que Pedro vai negar a Jesus 3 vezes nesta mesma noite. Mas depois o Senhor aparece a Pedro e faz um tratamento no coração dele e na vida dele. Renova aquele homem e ele hoje tem uma história importante para a igreja de Deus na face da terra. Foi o homem que deixou um legado. Mas seguindo a continuidade, nós vamos observar Jesus ele vai ser submetido a uma série de julgamentos relâmpago. A justiça romana era lenta, mas para esta situação específica, autoridades religiosas, autoridades governamentais estavam unidos com um só propósito: parar a Jesus na terra. E hoje nós vivemos num tempo em que muitas autoridades têm se reunido tentando parar a igreja de Deus na face da terra. Mas nós devemos nos apegar na palavra que o Senhor Jesus diz a Pedro: Pedro, a igreja está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus foi submetido a 3 julgamentos: o julgamento do Sinédrio, o julgamento de Pilatos e o julgamento de Herodes. Em nenhum destes julgamentos Jesus foi julgado corretamente. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos são por amor do meu nome. Oh, aleluia! Fica tranquilo, porque Deus está contemplando o que está acontecendo na sua vida.
podem estar te perseguindo, podem perseguir a igreja de Deus, mas eu me atenho e me apego no que Jesus nos fala, que bem-aventurados somos nós, porque deste povo que sofre injustiça, destes são o reino dos céus. Aleluia. Mas tudo isto que estava acontecendo, todos estes julgamentos que aconteceram de maneira errada, imprecisa e incoerente, eram desígnios de Deus para que se cumprisse as Escrituras. Depois de Jesus passar por todos estes julgamentos, de uma autoridade jogando para outra, ninguém queria ficar com sangue nas suas mãos. Nós vamos observar que agora sim parte para a crucificação. E o capítulo 23 vai nos mostrar que após todos estes julgamentos, em que Jesus sofre açoites, que Jesus é humilhado, ultrajado, ferido por amor de mim e por amor de você, Ele vai pegar a via dolorosa. Por um momento vai aparecer um certo Simão Cirineu para carregar a cruz de Cristo. A multidão afluía para ele, temendo o que iria acontecer. Mas Jesus obedece à vontade do seu Pai, do Pai Celestial. E por amor, Ele se entregou. Ele escolheu morrer. Ele escolheu suportar a cruz. E através desta cruz Ele trouxe vida e trouxe luz às nossas vidas. O caminho da crucificação foi um caminho doloroso. Mas a crucificação vai dividir a história. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. Alguém ser pregado no madeiro era uma maldição terrível. E por mim e por você, Cristo se fez maldito, para que nós venhamos alcançar a vida, uma vida de abundância, uma vida que é eterna. E a Bíblia vai dizer no versículo 44, e era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Jesus ficou do meio-dia até as 3 da tarde, agonizando na cruz, com as suas mãos e os seus pés transpassados pelos pregos, sendo humilhado, com uma coroa de espinhos, porque não entendiam quem Ele era. Jesus vai dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão fazendo. Os homens colocaram até a placa acima da sua cabeça: este é o Rei dos Judeus. Mas este Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, desta crucificação que mudou toda a história da humanidade, o acontecimento mais impactante da história, nós vamos observar que é este mesmo Jesus que morre, que padece na cruz do Calvário, depois de ter suspirado, Ele vai clamar em alta voz, depois que tudo havia escurecido. Era 3 da tarde e não havia nenhum facho de luz sobre a terra. Densas trevas haviam cobrido aquele lugar. E Jesus grita, clama em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu rendo, eu entrego o meu espírito. Alarabachuri andarai.
A dor que Jesus enfrentou na cruz é uma dor por mim e por você. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, para que nós viéssemos alcançar a salvação. Cristo crucificado é o fundamento inteiro do que você lê na palavra que Ele nos revelou. A palavra de Deus, ela vai apontar para o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Nós precisamos guardar e nos lembrar constantemente de tamanha importância que foi esta morte do nosso Jesus na cruz. Ele ficou pendurado numa cruz, o homem da cruz do meio, ao lado de dois malfeitores. A multidão contemplando. E muitos seguiram a Jesus, foram alcançados pelos milagres que Ele realizou. Mas certo momento eles gritaram: soltam a Barrabás e prendam a Jesus. De que lado da multidão nós estamos? De um lado que ignora, ou de um lado que adora e reconhece o sacrifício que Ele fez por mim e fez por você? A crucificação de Jesus não foi um mero acontecimento de um período da história, mas é um acontecimento que marcou toda a história da humanidade. O que aconteceu não foi um acidente de percurso, mas foi o plano perfeito de Deus Pai em favor de mim e de você, para que através de Cristo o véu se rasgasse de alto a baixo e nós hoje venhamos ter acesso a Ele pela pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Em Apocalipse 13, no versículo 8, e eu caminho para concluir esta palavra, está escrito que este plano estava proposto antes mesmo da fundação deste mundo. Martinho Lutero, certa feita, ele diz o seguinte: que a doutrina cristã, ela distingue-se de qualquer outra, pois é a doutrina da cruz. Me mostra um líder religioso, me mostra quem padeceu no Calvário por amor de alguém, me mostra quem foi que se rendeu pelo amor de alguém, me mostra na história alguém que deu a sua vida por amor de outra pessoa, para que houvesse salvação e remissão de pecado. Aleluia. Ele padeceu, mas a palavra, as escrituras sagradas diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Cristo ressurgiu. E Ele vai dizer em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 46, o seguinte: quando Ele aparece aos discípulos e abre-lhes o entendimento, Ele vai dizer: assim está escrito e assim convinha, que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. E Ele ainda disse para aqueles homens que tiveram tamanha honra: e vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele foi ultrajado, Ele foi crucificado. Ele entregou o seu espírito, Ele aspirou da cruz, por amor de mim, por amor de ti.
mas ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou. Nós não adoramos um Cristo morto, nós não adoramos um Deus que está enterrado, mas nós adoramos a um Cristo ressurreto e que traz vida e vida com abundância. Aleluia. Que você venha comemorar a verdadeira Páscoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. O sangue dele foi passado por cima de nós. A Pachá passou por nós, nos alcançou, e hoje nós alcançamos a remissão de pecados e temos acesso ao Pai. E quando ele voltar para buscar a sua noiva, subiremos com ele para ceiar com ele na glória. Medite, reflita nesta palavra. O Jesus que morreu na cruz, que derramou seu sangue na cruz, ele tem mais importância para você do que você imagina. Reconheça a importância do Mestre, chame por ele, entregue a sua vida a Jesus, porque ele quer te remir dos seus pecados através do sangue que ele derramou por amor de mim e por amor de você. Que Deus em Cristo te abençoe, que Jesus te alcance, que a graça do Pai lhe alcance e que você tenha a sua vida regenerada e transformada pela presença de Deus. Aleluia.